Bom dia, pessoal. Vamos ver a segunda atividade do mês de setembro, né? Nós temos transferência de calor e equilíbrio térmico, equilíbrio termodinâmico e a vida na Terra. A gente já viu alguns textos anteriores relacionados com esse assunto aqui, certo? Que vocês podem até dar uma revisada. Aí eu vou explicar as questões, né, como é que você vai responder, e depois você pode dar uma olhada também na apostila, certo? Quando for entregar, coloque o seu nome, o título do assunto, a data, a turma e responda as questões colocando o número e a questão, a letra correspondente à questão. Colocar a letra maiúscula, certo? Só precisa colocar a letra correspondente à questão. Nesse primeiro quesito, nós temos o seguinte. Num dia quente, você estaciona o carro num trecho descoberto e sob um sol causticante. Sai e fecha todos os vidros. Quando volta, nota que o carro parece um forno. Esse fato se dá por quê? Aí você vai ver qual a alternativa aí que você vai marcar com relação a essa questão aí. No assunto tem condução, convecção e radiação, que também a gente viu em atividades anteriores. Tem a definição, tem falando sobre cada um deles na apostila aí. Tem atividades anteriores, né, como eu já falei. Aí vocês podem dar uma olhada e ver qual vai ser a resposta correta dessa questão aí. Temos a questão 2. Preparar um bom churrasco é uma arte e, em todas as famílias, sempre existe um que se diz bom no preparo. Em algumas casas, a quantidade de carne assada é grande e se come no almoço e no jantar. Para manter as carnes aquecidas o dia todo, alguns utilizam uma caixa de isopor revestida de papel alumínio. A figura a seguir mostra em corte lateral uma caixa de isopor revestida de alumínio com carnes no seu interior, né? Aí tem aqui a figura, o papel alumínio aqui dentro e a caixa ao redor, né, que vai isolar o alimento para manter a sua temperatura. Aí vem as alternativas na página seguinte. Aí aqui você vai ver o enunciado e ver essa sequência que você vai marcar uma alternativa dessas, que ele está na sequência, né? A caixa de isopor funciona como um recipiente adiabático. O isopor tenta aí a troca de calor com o meio por e o alumínio tenta impedir. Aí você vai observar qual vai ser essa sequência de nomes que seriam para preencher esses espaços em branco, certo? Na questão 3 eu tenho: o calor pode viajar de um lugar para outro de 3 maneiras. No terceiro, o calor pode viajar de um lugar para outro de 3 maneiras. Aí você vai observar aí e marcar a alternativa correta com relação à sequência dessas maneiras. No quarto, profissionais da área de saúde recomendam o uso de roupas claras para a prática de exercícios físicos, como caminhar ou correr, principalmente no verão. A preferência por roupas claras se deve ao fato de que elas... Aí você vai ver qual vai ser a alternativa correta aí com relação a essas roupas claras. As pessoas escolherem para utilizar para a prática de esportes. O quinto quesito. As modernas panelas de aço inox possuem cabos desse mesmo material, que é um condutor de calor. Eles não queimam as mãos das pessoas porque possuem um formato vazado, facilitando a troca de calor do ar através deles. A opção que completa corretamente e respectivamente as lacunas é... Aí você vai ver qual
dessas alternativas aí será a resposta. No sexto, a respeito dos processos de transmissão de calor, considere, aí tem primeiro, a convecção. Na convecção, o calor é transferido de um lugar para outro, tendo como agentes os próprios fluidos. 2. Na condução ocorre a transferência de energia cinética entre as moléculas. E 3. Na irradiação, o calor é transmitido sob a forma de ondas eletromagnéticas. Então, no caso aqui, nós temos na irradiação, essa irradiação ela ocorre no vácuo. Já na condução e na convecção, ela ocorre em alguns fluidos, pode ser em sólidos ou em gases. Aí vocês vão observar novamente na apostila e marcar aí a alternativa correta. É correto o contido em só na 1, na 2, só na 1 e 2, 2 e 3 ou 1, 2 e 3. No sétimo, o mecanismo através do qual ocorre a perda de calor de um objeto é dependente do meio no qual o objeto está inserido. No vácuo, podemos dizer que a perda de calor se dá por... Aí vocês vão observar aí se é por condução, convecção, radiação, condução e convecção ou convecção e radiação. Na questão 8, tem um experimento, foram utilizadas duas garrafas PET, uma pintada de branco e a outra de preto, acopladas cada uma a um termômetro. No ponto médio da distância entre as garrafas foi mantida acesa, durante alguns minutos, uma lâmpada incandescente. Em seguida, a lâmpada foi desligada. Durante o experimento, foram monitoradas as temperaturas das garrafas. A. Enquanto a lâmpada permaneceu acesa. E B. Após a lâmpada ser desligada e atingir em equilíbrio térmico com o ambiente. Aí você vai observar e marcar a alternativa correspondente aí. A taxa de variação da temperatura da garrafa preta em comparação à da branca durante todo o experimento foi. Aí você vai observar aí com relação à garrafa preta em comparação à garrafa branca, né? O que foi que ocorreu com essa temperatura que elas duas receberam. Na questão 9 eu tenho um isolamento térmico eficiente é um constante desafio a ser superado para que o homem possa viver em condições extremas de temperatura. Para isso, o entendimento completo dos mecanismos de troca de calor é imprescindível. Em cada uma das situações descritas a seguir, você deve reconhecer o processo de troca de calor envolvido. Então, primeiro, as prateleiras de uma geladeira doméstica são grades vazadas para facilitar o fluxo de energia térmica até o congelador. A 2. O único processo de troca de calor que pode ocorrer no vácuo é por... E o 3. Em uma garrafa térmica é mantido vácuo entre as paredes duplas de vidro para evitar que o calor saia ou entre por... Na ordem, os processos de troca de calor utilizados para preencher as lacunas corretamente são. Aí você vai observar aí o 1 é um, o 2 outro e o 3 outro na mesma sequência. E na questão 10 nós temos, com relação aos processos de variação da temperatura, qual ou quais deles necessitam da existência de um meio material para que possam ocorrer. Aí você vai ver aí se são os 3, se é apenas um, se são 2 e quais são eles. Aí marca uma alternativa correta. Você pode observar na atividade, na apostila, tem a definição de cada um e exemplos, né, como tem atividades anteriores, em apostilas anteriores que a gente viu.
desse assunto, que você pode dar uma observada também e responder essas questões. Coloca seu nome, o título do assunto, a data, a turma e só a letra maiúscula correspondente à questão. Tem alguns materiais que impedem a saída do calor, né? Algumas observações que eu vou fazer com relação ao assunto para a gente concluir. Tem algumas substâncias, alguns materiais que impedem a saída do calor, ou seja, eles facilitam a entrada do calor, mas impedem a saída desse calor, como o que ocorre no efeito estufa, né? Os raios solares vêm para a Terra, né, do Sol, e alguns deles, quando voltam, batem nessa camada, né, de gás carbônico e são refletidos de volta na Terra, ocorrendo assim um aumento na temperatura do planeta. Tem alguns outros materiais, plástico, vidro, isopor e outros materiais que eles conseguem impedir a saída do calor. Alguns materiais escuros e claros, né? Por exemplo, materiais que são escuros, eles absorvem mais as radiações solares, ou seja, uma roupa escura ela aquece mais rápido, né? Devido à absorção dos raios solares. Já uma roupa clara, ela reflete esses raios solares. Já sendo escura, ela absorve. Um material, quanto mais ele absorver um material, ele tem essa capacidade de absorver um material, então ele também tem a capacidade de liberar também esse material. Como no caso, uma roupa escura ele pode aquecer rapidamente, né, no caso no sol, mas também quando ele está na sombra ele resfria também rapidamente, na mesma proporção, né? Já um material claro, ele demora aquecer, como também vai demorar resfriar. Bom dia.